Boa, rapaziada, atualização aí de Mercadão da Bola, que envolve o ex-jogador do Sport, Charles, que jogou muita bola aqui no Sport durante a Série B de 2019, tá? O primeiro ponto é sobre Caio Alexandre, né? O Corinthians está tentando atravessar o Bahia nessa negociação aí por Caio Alexandre, né? Jogador do Fortaleza. Primeiro, estava tudo muito bem encaminhado para o Bahia fechar com o Caio Alexandre, fechar ali um contrato longo com a oferta de salário maior, todos e todos. Eu já fiz a repercussão sobre isso aqui no canal num vídeo anterior, de 2, 3 dias atrás aproximadamente. Seria uma excelente contratação do Bahia se de fato fechar, né? Estava encaminhando, mas aí o Corinthians atravessou a negociação. Só para trazer aqui para vocês o complemento da matéria, tá? Primeiro, sobre Caio Alexandre. Quando a gente desce aqui mais um pouquinho, o Corinthians entra na disputa com o Bahia pela contratação de Caio Alexandre, volante do Fortaleza. A informação foi publicada pelo jornalista da UOL. E aí o Corinthians também está tentando atravessar Borré, que está sendo ali alvo do Internacional. E por que o Corinthians do nada está conseguindo ali tentar, pelo menos, buscar esses nomes? O Corinthians anunciou um patrocínio master de 370 milhões e revela valor recebido à vista, tá? O contrato será de 3 anos e a empresa pagará uma multa para a rescisão de um contrato maior. Beleza, o Corinthians anunciou neste domingo o acordo de um patrocínio master com a casa de apostas Vai de Bet. O contrato será de 3 anos no valor de 370 milhões de reais, sendo 10 milhões por mês e mais 10 milhões de luvas. Basicamente é isso. E aí o Corinthians está entrando forte aí na disputa para contratar bons jogadores no mercado. Borré é um desses, e também Caio Alexandre seria outro excelente nome. E aí, passando o complemento da matéria, que quem publicou também foi o Neto Souza, abraço aí, falo com ele de vez em quando, do SBTV, ele postou a seguinte informação: novo nome, o volante Charles, de 27 anos, é a alternativa do Bahia, caso Caio Alexandre não feche com o esquadrão. O atleta pertence ao Midland, da Dinamarca, e tem contrato até dia, no caso, mês 6 de 2026. Beleza. Seria ali até junho, né? Charles teve boa passagem pelo Ceará em 2020, quando foi campeão do Nordeste. Em 2021 foi vendido ao Midland. Sobre Caio Alexandre, o Corinthians fez uma proposta oficial ao Fortaleza pelo jogador e cobriu a oferta do Bahia. Contudo, o Bahia segue confiante aí para tentar levar o jogador. Então, tem a nova atualização aí que o Corinthians está fazendo uma proposta que já cobriu a do Bahia. Então, existe uma boa possibilidade também de Caio Alexandre não ir para o Bahia, né? O Bahia tentou Ferreirinha, não conseguiu, foi para o São Paulo. Agora está tentando o Caio Alexandre e aí ainda tem essa incógnita, se ele vai para o Bahia ou se ele vai para o Corinthians, que é um clube que tem uma torcida maior, né? Não se compara em relação à torcida e tal, grandeza, história, todos e todos. Mas tem aquilo também, o projeto do Grupo City, e a grana o Grupo City tem é um poder de investimento também muito forte, então pode ser que ele vá para o Bahia, né? Bom, ainda é incógnita agora. Ano que vem, ele mais uma vez, nessa próxima temporada, ele só iria jogar a Série A e a Copa do Brasil com o Bahia, né? Basicamente. E óbvio, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil, que todo mundo vai jogar também. Já ele indo para o Corinthians, ele ia disputar pelo menos ali a Copa Sul-Americana, tá? Já que o Corinthians ficou ali na Bacia das Almas, entre os clubes, entre os 14 clubes que se classificaram ali para a Sul-Americana e também Libertadores, pré-Libertadores e todo esse contexto aí da Série A. Bom, gente, o que é que eu vejo em relação a Caio Alexandre e Charles? A diferença é abissal, é colossal? Cara, quero colocar um parêntese sobre isso aqui. Eu não acompanhei Charles nas últimas 2 temporadas. Por quê? Porque ele estava na Dinamarca, e o cara é reserva do Midland, lá da Dinamarca. Então, eu não posso falar com muita propriedade algo que eu nem vi. Mas dá para a gente falar com propriedade de algo que eu vi em 2019, muito, jogou no esporte. Em 2020 também jogou muito no Ceará. Dá para a gente ter uma boa noção. É um bom volante? É. Só que óbvio que Caio Alexandre é mais jogador. Bem mais jogador, eu diria até. Assim, quando eu falo bem mais, Caio Alexandre é um nota 8, 8,5. Charles é um nota 7. E de 7 para 8, assim, no futebol, para mim é uma boa diferença. Charles é um cara mais intenso. Quando eu falo intenso, é um cara que vai correr mais até do que Caio Alexandre, mas não vai correr muito mais do que Caio Alexandre, não. Já que Caio Alexandre também é um cara intenso. Ele é aquela formiguinha, Charles, cara. Corre pra caramba todos os cantos do campo e tal. É um pouquinho maior do que Caio Alexandre ali e tal. Tem uma força física interessante. É um cara muito intenso em campo. É um bom volante, consegue fazer bons desarmes, é até melhor do que Caio Alexandre na questão dos desarmes, beleza. Mas tem um grande diferencial, né? E Charles, inclusive, jogou aqui no Sport com a dupla de volante com o William Farias. Ele era meio que um segundo volante, junto com o William Farias ali, que também tinha uma saída de jogo, mas era um primeiro volante, tipo isso.
Charles não é aquele volante muito construtor, cara. Não é aquele cara que vai dar um bom passe, que tem um bom cruzamento, que tem uma finalização apurada. Não, ele é mais o cara da transição e velocidade. Eu vou exagerar agora, tá? Ele é meio que um Tassiano da vida. Um Tassiano mais moderno e mais novo. É mais ou menos isso, tá, gente? Ele não é aquele volante construtor como é Caio Alexandre. Por exemplo, o Caio Alexandre pode jogar de meio atacante. Lógico, não é a principal função dele, ele é meio que segundo volante e tal, mas pode jogar um pouquinho mais avançado. Já Charles Eduardo não, cara. Ele é mais um primeiro para segundo volante, ele nem dá para ser considerado um terceiro homem de meio campo central, para fazer aquela trinca ali de volante, nem dá. Ele é meio que de um primeiro para o segundo volante, então as características são diferentes. Charles é mais pegador na marcação e Caio Alexandre é mais construtor, tá? Charles é um bom volante assim para compor um grupo? Cara, tipo assim, ele vai estar lá no meu banco para quando tiver alguma lesão ali, ele conseguir suprir ali em alguns momentos. Ok, é bom, eu gosto dele, tá? Mas vamos ser bem sinceros. O Alexandre é bem mais jogador do que ele, cara. E as características são diferentes. Então, aguardar como é que vai se desenrolar disso aí. Só para passar aqui o contexto dos números das partidas de Charles lá no Midtjylland da Dinamarca, ele fez 6 jogos no Brasileirão de Série A, já na reta final de 2021 e tal. Depois foi vendido para o Midtjylland. Mas deixa eu voltar aqui para as últimas temporadas. Fez 3 jogos na UEFA Europa League, 1 de titular e 3 sendo ali, entrando no segundo tempo. Jogando aí no campeonato dinamarquês, ele jogou 13 partidas, 4 de titular e 9 sendo reservas. Fez um gol ainda conseguiu contribuir ali para um gol, tá? Não tem nenhuma grande avaliação do SofaScore em relação a ele. Quando a gente volta um pouquinho mais, ele jogou 20 partidas, também 3 de titular. As 17 outras partidas foram vindo do banco de reservas. 21/22, a mesma coisa. Aqui ele até teve uma minutagem um pouco maior. 23 jogos, 9 participações como titular, 1 gol marcado e 1 assistência. Então, assim, para resumir, como eu já falei para vocês, Charles é meio que de um primeiro para o segundo volante. Caio Alexandre é de um segundo para um terceiro volante / terceiro homem de meio campo central que dá para jogar de meio atacante também em determinada situação de jogo. Então dá para você conseguir muito mais variações com Caio Alexandre do que com Charles. Caio Alexandre é bem mais jogador do que Charles, isso aí ninguém tem dúvidas nenhuma, mas aguardar como é que vai ser essas negociações, se o Bahia vai fechar com o Caio Alexandre ou não, tá? Características são diferentes, tá? Já para avisar mais uma vez, não acho que seria muito bom você pensar em Charles como tua alternativa se tu não conseguir pegar Caio Alexandre, não. Por quê? Porque as características são diferentes. Se você está prospectando no mercado um jogador com determinada característica que pode fazer mais de uma função em campo e tal, e, se esse jogador não chegar, você está indo buscar outro para tentar substituí-lo, tendo outras características, não faz tanto sentido assim. Pelo menos essa é a lógica, tá? Bom, dito isso, o Bahia tem muitos volantes de qualidade, assim, né? Tem o Rezende, tem o Azevedo, tem o Jean Lucas, mas tem o Tassiano, que é bom jogador também, agrega. Iago Felipe já fica um pouquinho mais abaixo. Falta mais um volante, cara, assim. Mas se também não chegar um grande volante, não vai fazer grande falta, não. O Bahia tem que focar no centroavante, no ponta esquerda, no meio atacante, por exemplo, para substituir Caulina. Beleza que Everton Ribeiro pode fazer essa função também, mas teoricamente é bom você contratar mais um meio atacante, né? Já que Everton Ribeiro joga como ponta direita. E na ponta direita o Bahia tem Everton Ribeiro e Ademir. Ali não precisa muito mais não, no primeiro momento, né? E aí tem que contratar também laterais, na minha opinião. Se bem que contratou um do Augsburg, né? Está encaminhado para chegar em julho, mas acho que ainda precisa de um direito para compor com uma qualidade maior, ou até para disputar a titularidade, já que Gilberto foi mal na reta final da Série A. Enfim, cara, é mais ou menos isso. Acho que a parte da volância ali do Bahia não é o grande foco de preocupação no primeiro momento, não, tá? Porque tem muitos jogadores ali que conseguiram jogar bem nessa última Série A, sim. Não foi o grande calo do Bahia na temporada, não. Foi centroavante, zaga, laterais, todo o contexto. Para depois chegar nos volantes e tal. Que inclusive Azevedo é titular absoluto, né? Junto com o Rezende também. Bom, é isso, gente. Abraço para todo mundo. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu!